meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Esses dias eu pensei, vou fazer um especial com temática anticristo, só com essas crianças aí, filha do capeta. Pra isso eu resolvi assistir o Anticristo do Lars von Trier, que eu ainda não tinha assistido, achei que já, mas não. Eis que quando eu terminei de assistir, me deu um ruim e eu pensei, não, vou fazer um especial com 3 filmes densos, daqueles de fazer tu se sentir mal com a própria presença na sala. E eis o vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação e bora falar de terror. Esse é um vídeo sem spoiler, eu não vou me aprofundar nas obras, certo? Então eu vou indicar elas aqui por ordem cronológica. Começando pelo Anticristo, de 2009, com direção e roteiro de Lars von Trier, o mesmo de Melancolia e Ninfomaníaca, que deu muito no que falar na época, principalmente com comentários negativos, porque definitivamente ele não é um filme para todos os gostos. O filme inicia em câmera lenta, em preto e branco e com 2 ações simultâneas. Um casal fazendo sexo com cenas bem explícitas, enquanto o filhinho deles, de sei lá, 2, 3 anos, consegue sair do berço, puxa uma cadeira e cai da janela que foi aberta pelo vento. E já começa nessa pegada, e isso não é spoiler, porque é apenas os primeiros 5 minutos do filme. Tomada pela dor da perda, a mãe, e o nome do casal não nos é revelado em nenhum momento, entra em depressão profunda. O pai, que é terapeuta, resolve que vai tratar ela em casa, o que já é muito errado, usando como método exercícios para ela expor os seus medos e dores. As cenas são de total angústia e sofrimento, até que eles se isolam numa casa bem simples no meio de uma floresta, que eles chamam de Éden, um lugar onde a mãe já passou um período antes escrevendo uma tese sobre feminicídio, pois lá estariam os seus piores medos. Von Trier estava em depressão quando escreveu o roteiro do filme, e ele mesmo disse isso, e o dividiu em prólogo, capítulo 1, luto, capítulo 2, dor, capítulo 3, desespero, capítulo 4, os 3 mendigos e epílogo. Um filme lento, com pouquíssima trilha sonora, só em momentos bem específicos, que mantém uma atmosfera absolutamente densa e desesperadora do início até o final. Os personagens ficam numa luta quase que constante e literal entre amor e ódio, e isso faz com que a gente que está assistindo se constranja cada vez mais e fique pensando por que tudo aquilo está acontecendo daquela forma. E isso é mérito total dos atores Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg, que nos entregam uma atuação memorável. Até porque são 108 minutos praticamente só com os dois em cena. A fotografia escura e desbotada contribuem para a atmosfera do longa, mas o que me deixou bem intrigada foi o jogo de câmera que o diretor faz. Ele muda de foco, a câmera treme, ele dá um zoom bem cru, e isso me deu a impressão de que era a visão de uma pessoa de fora assistindo aqueles dois. Eu preciso dizer também que ele tem uma classificação para maiores de 18 anos e não é por acaso. As cenas no geral são bem fortes e explícitas, tanto de conteúdo sexual quanto de violência nua e crua, literalmente. E para vocês terem uma noção, teve uma cena que eu simplesmente não quis ver e só de ficar na minha imaginação já é suficientemente perturbador. Eu acho que muita gente não gostou do filme porque o nome, né, Anticristo, nos faz pensar num terror mais tradicional, com a criança endemoniada, até que eu comentei lá no início, que foi o que realmente eu pensei antes. Só que a gente tem que associar o diretor com a obra também, né? Na verdade, essa é uma obra cheia de metáforas, alegorias, muitas vezes bíblicas, assim como Mãe, que é o próximo filme que a gente vai comentar. You said you wanted to help me! Where are you? Mãe ou Mother é um filme de 2017 com direção e roteiro de Darren Aronofsky, o mesmo de Cisne Negro e Noé. Ele inicia com um homem colocando um cristal num pedestal e a partir daí uma casa começa a se reconstruir das cinzas como se estivesse voltando no tempo. Logo depois nos é apresentada a protagonista e mais uma vez nós não temos nomes de personagens. Ela, a mãe, uma jovem doce preocupada em cuidar da casa e do marido para que aquele seja um lugar de paz. Ele, um escritor arrogante e prepotente, passa por um bloqueio criativo ao tentar escrever a sua nova obra, mas ainda assim é apaixonado por Mãe. O
casal mora numa grande casa no meio de um lugar bem verde, não tem nada na volta, só uma grande floresta, mas onde tá a casa é bem aberto. Eles vivem ali de forma pacata até que um homem, o médico, bate em sua porta. Ele fica eufórico com a presença de uma pessoa de fora e oferece um quarto para o médico passar a noite. A mãe fica visivelmente incomodada com aquela situação, mas não interfere. Acontece que o pior e mais catástrofe ainda está por vir. Sabe aqueles filmes que te faz passar raiva? Mãe é um filme que me faz passar raiva. Isso porque as coisas vão acontecendo, ela vai ficando cada vez mais incomodada, mais angustiada, mais desesperada e mesmo assim ela não consegue fazer nada a respeito ou tomar qualquer atitude. Mas essa é a proposta do diretor e quando um filme faz eu me sentir da forma como ele gostaria que eu me sentisse, por pior que seja esse sentimento, já é ponto positivo. Ele tem um ritmo geral relativamente lento, mas quando chega ali pelos seus 40 minutos finais, ele acelera e deixa a gente bem angustiado. A fotografia varia entre tons mais claros e mais escuros, predominantemente claro, mas é um enquadramento fechado na mãe, seguindo ela o tempo todo pelos cômodos da casa, que deixa a gente com a sensação de claustrofobia e nos fazendo sentir todo o incômodo da personagem. What do they want? E aí eu preciso falar das interpretações que são incríveis, são ótimas, principalmente do casal protagonista, a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem. Mãe é um filme alegórico. Todo ele é uma metáfora com associações bíblicas, que eu não vou poder comentar aqui por causa dos spoilers, mas assim, todo ele tem uma explicação. Essa é mais uma obra para você que gosta de um terror mais subjetivo, com uma atmosfera bem angustiante e ainda assim menos pesado do que Anticristo. We spend all our time here. Por último, suas definições de filmes difíceis de assistir serão atualizadas com O Sacrifício do Cervo Sagrado, The Killing of a Sacred Deer, que estreou no Brasil em 2018, com direção e co-roteiro do grego Yorgos Lanthimos, o mesmo de Dente Canino e O Lagosta. A premissa é simples. Nela acompanhamos Steve, um cirurgião, e sua relação com Martin, um adolescente filho de um ex-paciente. Nós notamos que ele tem um certo apreço pelo garoto, mas não é explicado pra gente o porquê dessa proximidade agora, só mais pra frente. Steve é casado e tem um casal de filhos, Kim e Bob. Ele faz parte ali de uma família tipicamente tradicional, mas tem alguma coisa muito estranha com todos os personagens do longa. Essa estranheza se intensifica quando coisas bizarras começam a acontecer a partir do momento que o Martin impõe a sua presença dentro da família de Steve. Human race. Sim, Anticristo e Mãe, a gente fica incomodado com a quantidade de sentimentos e atitudes que os personagens têm. E no Sacrifício do Cervo Sagrado, a falta de demonstração de qualquer sentimento é o que nos leva à loucura. Os diálogos e expressões são tão vazios que nos dão a impressão de que eles são seres praticamente sem vida. Agindo feito bonecos antes, durante e depois das tragédias que acontecem, a gente não consegue ter nenhuma empatia pelos personagens e só pensa por que diabos eles estão agindo dessa forma. Mais uma vez, mérito das excelentes atuações aqui de Nicole Kidman, Colin Farrell e Barry Keoghan, que nos fazem ter vontade de chacoalhar eles de raiva. Além disso, a trilha sonora intensa, densa, quase que constante, contrapõe com a passividade dos personagens. É muito incrível como o Yorgos consegue criar essa atmosfera devastadora num enredo que é relativamente simples e até cotidiano. As metáforas aqui são bem menos complexas do que nos outros dois filmes que a gente comentou, e ainda assim ele é um dos filmes mais incômodos que eu já assisti. Pra mim, em questão de densidade, estaria Anticristo e O Sacrifício ali, quase que juntinhos em primeiro lugar, mas Anticristo ainda um pouquinho acima, e por último, Mother. Mas acho que o que é unânime nos três é a excelente atuação dos atores. Filmes de terror psicológico precisam de excelentes atuações para que a gente que tá assistindo consiga sentir tudo o que eles estão passando, e aqui nós temos excelentes exemplos. Como eu falei, esses são filmes para você que gosta de um terror mais subjetivo e não espera por jumpscare ou um enredo super enérgico. Se você foi de um terror mais tradicional e filmes mais blockbuster, muito provavelmente vai se frustrar com esses três que eu trouxe aqui. E eu torno a dizer, são filmes muito densos. Se você não tá muito bem psicologicamente, não assista nenhum dos três. Me conta aqui nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse vídeo separado sobre os filmes pra gente poder falar sobre o enredo com spoiler daí. Me segue lá no Instagram, @Morena dos Anjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.